Alguém notou algo estranho em seu reflexo ultimamente? Sou obcecado por rumores e mitos online em torno de rituais e supostos jogos assombrados. Algumas pessoas acham isso estranho, mas a principal razão pela qual me interesso tanto por essas coisas é a emoção que se segue quando consigo desmascarar um Bloody Mary, por exemplo. Abra a torneira para a água morna, apague todas as luzes do banheiro e diga Bloody Mary 3 vezes no espelho. Nenhum fantasma, nenhum sangue nas paredes, nada. Acho que uma parte de mim esperava que eu tropeçasse em um jogo ou uma lenda que fosse verdade. Algo místico em um mundo tão sombrio e sem imaginação. Achou que tropecei longe de mim. Li online que se você se olhar no espelho por um longo período de 10 minutos a 1 hora, então você começa a ter alucinações e a ver fantasmas no reflexo atrás de você. Eu testei uma tarde, 2 semanas atrás. Vou explicar tudo o que fiz durante esse tempo, só para o caso de alguém lendo poder apontar quaisquer erros que cometi e sugerir uma maneira de reverter os efeitos. Acredite em mim, eu realmente poderia fazer um agora mesmo. Entrei no banheiro e fechei a porta. Não acendi nenhuma luz, pois era meio-dia, e o sol ainda estava alto e iluminava a maior parte do cômodo. Fui até a pia e me posicionei no meio do espelho, definindo um cronômetro no meu telefone para 30 minutos. Coloquei minhas mãos em cada lado da pia e olhei para o espelho piscando a cada poucos minutos. Isso foi tudo o que fiz. Achei que era ambicioso definir um cronômetro para 30 minutos, mas senti que tinha que provar a mim mesmo que permaneci fiel à lenda e ainda consegui desmascará-la. Depois do que pareceu 5 minutos, a parede refletida atrás de mim pareceu ficar mais escura enquanto as sombras no canto superior cresciam e cobriam toda a parede e começavam a se aproximar de mim. Minha visão pareceu ficar turva nessa época, pois lembro de pensar que meu rosto parecia um pouco confuso, lembrando pixels estáticos em uma tela de TV. Meu tom de pele permaneceu o mesmo, no entanto, até o que pareceu 10 minutos, quando as bolsas sob meus olhos começaram a cair do meu rosto para os cantos da minha boca em um efeito de derretimento. Lembro-me de sorrir depois de ver isso. Nenhum fantasma, apenas uma pequena alucinação estranha que distorcia o rosto do observador. Até pensei em contar ao meu amigo como fazer isso, mas depois do que aconteceu, estou feliz por não ter feito isso. Toda a metade superior do meu rosto começou a derreter para baixo. Minhas pupilas também ficaram mais escuras a ponto de envolverem o branco dos meus olhos completamente. Meu coração começou a disparar um pouco com a visão, pois a cena começou a se assemelhar a de um filme de terror quando o monstro foi finalmente revelado, só que dessa vez era eu. Minhas olheiras derreteram ainda mais quando passaram pela minha boca e balançaram abaixo do meu queixo, balançando de um lado para o outro. O quarto atrás agora era um vazio negro absorvendo toda a luz, exceto a parte que ainda iluminava meu rosto. Meu rosto começou a ondular e criar dobras de pele como gotas de água caindo em cascata pela minha bochecha. Eu não conseguia mais olhar. Agarrando meu rosto, a sensação suave da minha pele fez meu estômago embrulhar quando o afastei do espelho. Eu estava de volta. O quarto estava exatamente como quando comecei, apenas um pouco mais escuro agora que o sol começou a se pôr no horizonte. Recuperando o fôlego e rindo para mim mesmo, fiquei desapontado por ter durado apenas 13 minutos de acordo com o cronômetro. Gostaria que a história terminasse aqui. Toda vez que olho no espelho, ainda vejo aquele rosto me encarando. Estou começando a esquecer como eu era antes. Antes que qualquer um de vocês diga, eu de fato voltei para as fotos minhas no meu celular e no da minha família. É tudo a mesma coisa. Na foto do casamento da minha irmã, eu não sou mais o lindo portador das alianças que as pessoas lembram de ser, mas sim uma fera horrível que faz as lágrimas de alegria da minha irmã agora parecerem as de uma mulher histérica à beira do desmaio. Nas minhas fotos de formatura, a torcida dos alunos ao fundo agora parece como se todos estivessem gritando de terror para a criatura que invadiu o palco. Não são apenas espelhos. Copos, canecas brilhantes e talheres, uma banheira de plástico particularmente reflexiva e até mesmo água. As ondulações fazem meu reflexo se distorcer, amplificando quão fundos meus olhos estão. Está começando a afetar minha vida diária. Quando vou fazer a barba, meu rosto não para de se contorcer enquanto as dobras da pele espiralam em torno de si mesmas em um efeito vertiginoso que me faz sentir mal. Não sou de recuar, tento me barbear de qualquer maneira, gotas de sangue escorrendo do meu rosto e manchando a pia de cerâmica branca abaixo.
O corte foi tão ruim que meus pais acreditaram que foi um ato de automutilação e me levaram às pressas para o pronto-socorro para levar pontos antes de marcar uma consulta com um psiquiatra. Aproveitei a oportunidade para contar a eles sobre meu reflexo, mas acho que eles não entenderam a situação, pois se viraram para mim com um sorriso dizendo: às vezes eu também odeio meu reflexo. É fácil deixar o Instagram te atingir e quebrar sua percepção do que você considera ser o padrão de beleza, mas eu te garanto que aplicativos e pessoas como esses usarão e já usaram Photoshop e filtros por anos. Eu recomendo que você limite sua atividade nessas plataformas por um tempo. Nada melhorou. Não consigo mais dirigir com medo de ver meu reflexo no espelho retrovisor. Retirei todos os espelhos e telas do meu quarto, além do telefone que estou usando no momento. Meu coração está tão acelerado que parece que vai explodir do meu peito em uma explosão de sangue e osso. Minhas mãos escorregadias de suor e meus joelhos dobrando toda vez que vejo meu reflexo. Tenho vergonha de admitir que me molhei fechando a porta da geladeira enquanto a superfície polida refletia meu rosto, agora derretendo no meu peito, se partindo em espirais enquanto se entrelaça com meus pontos crescendo como raízes de árvores através dos meus poros. Não posso viver assim. Comecei a considerar cirurgia plástica, qualquer coisa que alivie meu reflexo de uma forma ou de outra. Meu rosto está ficando dolorido pelo número de vezes que o senti com a mão para me certificar de que não estou de fato derretendo a pele crua, criando um tom de rosa no caldeirão de fusão cada vez maior da minha carne. Preciso de ajuda. Se houver alguém por aí que possa me ajudar a reverter os efeitos ou me dar algum conselho, eu realmente poderia fazer isso. Rezo por qualquer outra pessoa por aí que esteja sofrendo o mesmo destino que eu. Continuo encontrando duplicatas de coisas no meu apartamento. Isso veut soar complètement insano. Estou sentado no meu telefone nas últimas horas tentando decidir se devo compartilhar isso. A ideia é tão absurda que mal consigo entender. Mas, se alguma coisa, preciso ter algum registro dessa experiência se as coisas piorarem. E elas estão começando a ficar bem ruins. Tudo começou há cerca de um mês. Para contextualizar, eu moro com meu colega de quarto em um pequeno apartamento em Washington, D.C. Não fico muito em casa porque meu trabalho exige que eu trabalhe mais de 70 horas por semana. Cheguei em casa uma noite depois de um dia angustiante de trabalho. Era bem tarde e, pensei, que meu colega de quarto já estava dormindo. Eu estava totalmente preparado para fazer minha rotina noturna e pular direto para a cama. Destranquei a porta do meu apartamento, coloquei minhas chaves no balcão da cozinha e abri a geladeira para devorar algumas sobras do dia anterior. Virei as costas para o balcão da cozinha nem por um minuto enquanto vasculhava a geladeira, vasculhando cada prateleira em busca do meu recipiente Tupperware de carne para tacos. Ao finalmente encontrá-lo, virei-me para ir até o micro-ondas e aquecê-lo. Mas algo chamou minha atenção. Agora havia 2 conjuntos de chaves no balcão da cozinha. Não, isso não está certo, pensei comigo mesmo. Eu sabia que tinha acabado de colocar minhas chaves no balcão vazio da cozinha. Então, como outro conjunto poderia ter aparecido magicamente? Eu estava tão cansado que estava enxergando em dobro. Esfreguei meus olhos, mas as chaves réplicas permaneceram, ainda ao lado das minhas, claras como o dia. Tentei racionalizar imediatamente. Sou um cara lógico. Sempre consigo encontrar uma explicação até para os fenômenos mais absurdos. Eu sabia que não tinha nenhuma chave reserva, apesar da insistência constante da minha mãe para que eu fizesse cópias, só por precaução. Então, como outro chaveiro, idêntico ao que eu tinha, poderia se materializar ao lado do meu em um instante. Imaginei que meu colega de quarto tivesse entrado furtivamente atrás de mim e colocado as chaves dele na mesa ao lado da minha. Eu provavelmente estava tão exausto que nem o ouvi entrar. Embora essa explicação fizesse mais sentido, após uma inspeção mais aprofundada, percebi que as chaves eram uma réplica exata das minhas. Até o chaveiro Charmander que eu tinha desde que era adolescente. Havia chaves nessa réplica misteriosa que eu sabia que meu colega de quarto não poderia ter. Por exemplo, vi chaves de escritórios no prédio em que trabalhava. As chaves estavam até posicionadas da mesma forma que eu as havia colocado. Parecia que alguém havia copiado o posicionamento exato das minhas chaves e colado diretamente ao lado delas no balcão. Era totalmente impossível. Mas, novamente, insisto que eu não era um homem irracional. Não naquela época, pelo menos.
Eu sabia que isso tinha que ser algum tipo de brincadeira. Meu colega de quarto e eu não éramos próximos. Ele era um cara bem peculiar com interesses diferentes dos meus. Não interagíamos muito além de uma saudação cordial ocasional. Mas eu nunca esperaria que ele fosse inteligente o suficiente para fazer uma brincadeira dessas. Era estranho. Até para ele. Continuei a raciocinar, inventando qualquer explicação plausível para a duplicação das minhas chaves enquanto comia meu jantar em silêncio e ia para a cama. Mas não consegui dormir naquela noite. Eu me revirava e suava nos lençóis. Eu sabia no meu íntimo que algo não estava certo. Mas eu ignorei, pelo bem da minha própria sanidade. Na manhã seguinte, as chaves clonadas tinham sumido. Só restava um par no balcão da cozinha. Dei um suspiro de alívio, atribuindo isso ao fato de estar tão privado de sono que estava imaginando coisas. Rapaz, eu estava errado. Depois de cerca de 2 semanas, eu honestamente tinha quase esquecido completamente de todo o incidente. Isso foi, até que aconteceu de novo. Desta vez, eu tinha acabado de sair do chuveiro no meu único dia de folga. Era sábado e eu tinha decidido dar uma corrida rápida pela cidade para fazer algum exercício. Eu tinha chegado de volta ao meu apartamento e peguei meus AirPods para pular no chuveiro. Eu os coloquei na minha comoda sem pensar 2 vezes antes de gravitar em direção ao banheiro para fazer minhas coisas. Cerca de 15 minutos depois, eu vagarosamente saí do banheiro, indo em direção à minha comoda para vestir um short e uma camiseta quando eu o vi. 2 caixas de AirPod estavam diante de mim. Uma bem onde eu tinha deixado, e uma duplicata bem ao lado dela. Eu tive que segurar um grito. De onde veio a outra caixa? Como eu poderia discernir a diferença entre as 2? Qual delas pertencia a mim? Fiquei ali sentado pelo que pareceram horas, olhando para a cena diante de mim, incrédulo. Cheguei a pensar se estava ficando vesgo ou não. Imaginei o horror de começar a ver o dobro de objetos singulares. Por fim, hesitantemente, estendi a mão para tocar em um dos casos para provar essa teoria. Mas eu o senti na minha mão. Senti os 2 em minhas mãos. Ao mesmo tempo. Foi então que decidi que algo estava muito errado. Agora, o que eu fiz em seguida eu não consigo explicar. Não tenho certeza do que deu em mim. Talvez tenha sido pura curiosidade. Seja lá o que foi um erro. Eu tinha me arrastado até a minha cama, arrancando os lençóis e o edredom, para encontrar meu telefone e corri de volta para as capas dos AirPods. Peguei uma das capas. Nesse ponto, eu não tinha certeza se estava pegando a duplicata ou a original, mas, pensando bem, estou supondo que era duplicata. Olhei para o meu telefone e vi que eles estavam conectados aos AirPods. Apertei o play em uma música que eu conhecia muito bem, Kelly Clarkson. A música que eu vi vindo desses AirPods, se é que você pode chamar isso de música, não era Since You Been Gone da Kelly Clarkson. Não, isso foi o que eu só posso descrever como os sons mais demoníacos que já ouvi na minha vida. Era um coro de gritos, mulheres, crianças, criaturas monstruosas chorando em agonia e em um volume tão alto que pensei que meus tímpanos tinham estourado. Era semelhante ao que eu tinha imaginado que as profundezas do inferno soariam. Quase bati na minha cabeça, tentando arrancar os AirPods dos meus ouvidos. Senti todo o sangue deixar meu corpo, enquanto meus joelhos cederam sob mim. Eu não conseguia me mover, não conseguia reagir, não conseguia nem gritar. Eu não tinha ideia do que estava lidando, mas estava começando a acreditar que era de outro mundo. Minha sanidade tinha fugido de mim em um mero instante, e eu não tinha ideia do que fazer a seguir. Naquela noite, pensei em me internar em um hospital psiquiátrico. Os AirPods Doppelganger tinham desaparecido, mas comecei a notar os clones dos meus pertences aparecendo com mais frequência. No mesmo dia, eu tinha encontrado 2 das mesmas samambaias crescendo perto da minha janela ao lado quando eu sabia que tinha comprado apenas uma. Tentei me servir de um copo de bourbon para acalmar meus nervos e encontrei 2 garrafas de bourbon Blonde Old Kentucky Straight de edição limitada uma ao lado da outra. Eu tinha ganhado apenas uma de presente no meu aniversário de 25 anos. Eu até fui escovar os dentes naquela noite e encontrei uma réplica da minha mesma. Exata. Escova de dentes. Até a divisão das cerdas e as direções em que elas apontavam.
Pedi demissão no dia seguinte e nos dias seguintes. Eu não conseguia funcionar. Eu estava vivendo uma vida de pavor, de trepidação. Eu tinha medo de abrir os olhos. Eu tinha medo de dormir. Eu me sentia como se estivesse ficando louco. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu esta noite. Eu estava enfiado no canto do meu quarto, sentado na minha mesa, fazendo uma lista de coisas que se duplicaram apenas para desaparecer em um instante. Ao longo da semana, meu laptop, minha comoda, meus porta-retratos, meus travesseiros e até minha janela se duplicaram em mais de uma ocasião. Chegou ao ponto de ser quase inconveniente, se não inconcebivelmente assustador, especificamente quando minha comoda se clonou bem na frente da porta do meu banheiro. Eu não tinha tido nenhum contato com o mundo exterior desde o incidente do AirPod. Não tinha visto ou falado com um ser humano com medo de que eles vissem através da minha deterioração mental velada. Eu não tinha comido ou dormido. Eu sabia que morreria se continuasse vivendo assim. Em um ponto, ouvi a porta da frente do meu apartamento se abrir, seguida pelo zumbido abafado do meu colega de quarto enquanto ele se dirigia para o seu quarto. Eu sabia que ele era minha única chance de sobrevivência. Ele era a única outra pessoa a quem eu poderia me agarrar, que eu poderia usar como um símbolo de normalidade. Alguém para me manter com os pés no chão. Corri para a porta do meu quarto e a escancarei. Corri para a cozinha e o peguei logo antes que ele colocasse a mão na porta do quarto. Eu estava ofegante como uma maratonista, e provavelmente suando como uma também, mas não me importava. Não me importava mais com minha aparência, com quão louco eu parecia ou com quão louco eu estava prestes a soar para ele. Eu só precisava de alguém em quem confiar. Ei, Kara. O que está acontecendo? Ele disse casualmente enquanto voltava sua atenção para minha forma curvada. Seu tom imediatamente mudou de cordial para genuinamente preocupado. Uau, você está bem. Eu engasguei, lutando para dizer as palavras. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa. Algo que está acontecendo aqui. UAU. Tudo bem. Calma, Kara. Vamos sentar um pouco. Ele colocou as mãos na frente dele gentilmente e estava falando comigo como se estivesse tentando persuadir um animal raivoso. Lembro-me de pensar que seu tom calmo e frio era particularmente fora do personagem, dado que, como mencionei antes, meu colega de quarto era um cara bem estranho e geralmente não era muito bom com interações sociais. Mas, naquele momento, seu nível de inteligência emocional era de muito pouca importância para mim. Você tem que me ouvir, tentei dizer, engolindo a saliva que se acumulara na minha boca. Tem algo realmente errado com este lugar. Continuo vendo em dobro. Vendo dobrado. Como se estivesse muito fodido ou algo assim. É isso que você quer dizer? Ele abafou uma risada, claramente uma tentativa de aliviar o clima, mas eu persisti. Não. Não estou bêbado. Continuo vendo coisas aparecerem. Objetos que estão se duplicando. Eu sabia como isso soava. Eu sabia que havia muito pouca chance de ele acreditar em mim, mas eu não me importava. Eu precisava encontrar uma solução. Eu precisava falar com alguém sobre isso. Qualquer um. Cara, isso é impossível. Meu colega de quarto riu nervosamente. Tem certeza de que não está apenas com problemas nos olhos ou algo assim? Não. Você não está me ouvindo. Eu estava ficando mais e mais agitado a cada segundo. Eu também posso senti-los. Os objetos replicados. Eles estão fisicamente lá. Você tem que entender. De repente. Tão de repente, vi algo atrás do meu colega de quarto. Por trás da sua forma. Vi movimento. UC6. Vi uma figura. Estava me espiando de dentro da porta aberta do seu quarto. Embora estivesse escuro, a única fonte de luz vinha da cozinha e mal iluminava meu colega de quarto, muito menos a área atrás do seu corpo grande, eu vi. Vi o brilho de um olho preto me espiando de além dele. Ele desapareceu tão rápido quanto apareceu, como se tivesse sido arrebatado de volta para o seu quarto por uma força invisível.
Olhei para meu colega de quarto com olhos arregalados. Apontei um dedo trêmulo para ele, bem devagar. Quem é você? Pergunto, em uma voz tão baixa que quase não a reconheci como minha. O rosto do meu colega de quarto se transformou de uma expressão preocupada em uma de puro terror. O que você quer dizer, cara? O silêncio ecoou no ar e a tensão era forte o suficiente para cortar aço. Olhei para meu colega de quarto por Deus sabe quanto tempo antes de olhar mais uma vez para a porta atrás dele, assim que a figura reapareceu. Eu só conseguia ver metade do seu rosto, um olho preto e escuro, os cantos de uma boca e um nariz longo e fino. Eu não conseguia ver uma expressão discernível, mas eu sabia no meu íntimo que eu conseguia ver apenas o suficiente para reconhecer aquelas características. O nariz muito longo, as maçãs do rosto altas, o cabelo desgrenhado e oleoso. Eu sabia que era ele. Ou um dele, pelo menos. Era meu colega de quarto. Tudo o que eu tinha que ver depois disso era o movimento de sua boca enquanto ele formava uma palavra. Corée. E foi basicamente isso que fez diferença para mim. Eu entrei em ação, disparando em direção à porta e quase arrancando das dobradiças enquanto me jogava no corredor do nosso prédio sujo. Corri pelo corredor, empurrando as portas de saída de emergência e correndo pelas ruas de descer, evitando por pouco ser atingido por uma série de carros na minha saída. No entanto, o tempo todo eu ainda podia ouvi-los, os passos atrás de mim. Não me incomodei em me virar. Corri pelo que pareceram quilômetros antes de finalmente diminuir a velocidade e parar apenas quando o som dos passos atrás de mim diminuiu. Acabei perto de um bar de mergulho mal iluminado no lado errado da cidade e decidi entrar para beber porque, Jesus, depois daquela noite, você não iria? E isso me leva para onde estou agora, tomando um refrigerante de vodka, sentado aqui digitando tudo isso, relembrando as últimas semanas que foram nada além de um caos completo. Tive a sorte de ter meu telefone no bolso de trás quando toda a situação com meu colega de quarto aconteceu. Estou surpreso que ele não voou enquanto eu corria para salvar minha vida pelas ruas de DC. Não sei o que fazer. Não posso chamar a polícia. Vou soar como um completo lunático. De qualquer forma, sei o que vi. Sei que há algo seriamente errado. A única vantagem desta noite é que, enquanto eu escrevia isto, alguém deve ter notado quão perturbado eu parecia e pediu outra vodka com refrigerante, porque agora havia 2 pessoas sentadas na minha frente. Costumava haver uma igreja na floresta. Às vezes ainda há. Eu trabalho para uma organização sem fins lucrativos em uma cidade relativamente grande na área da Nova Inglaterra. Pense maior do que a maioria das cidades do Centro-Oeste, mas nem de longe tão grande quanto Nova York. Estou tentando manter isso o mais vago possível sem deixar de fora detalhes importantes, pois amo meu trabalho e odiaria que isso afetasse de alguma forma. Dito isso, eventos muito recentes tornaram difícil ficar em silêncio, e preciso desesperadamente de alguns conselhos sobre o que fazer a seguir. De qualquer forma, a organização sem fins lucrativos para a qual trabalho atende especificamente meninos e jovens sem teto e carentes em nossa cidade. Oferecemos comida, abrigo, chuveiros, o que você quiser. Qualquer coisa para mantê-los fora das ruas. É o que nosso fundador sempre disse. Ele está no comando desde o final dos anos 70 e simplesmente se recusa a se aposentar. Ele passou a maior parte de sua infância sem teto, então acho que ele fez disso sua missão pessoal para ajudar o máximo de jovens que pudesse. Eu trabalho no lado administrativo, então não vejo tanto aqueles que ajudamos, mas ainda é um trabalho muito gratificante. Ultimamente meu foco principal tem sido a procura de casa, de todas as coisas. Há muito tempo superamos nossas instalações atuais na cidade. Com algum pensamento criativo, conseguimos fazer funcionar por mais tempo do que provavelmente deveria, mas agora estamos no ponto em que fomos forçados a recusar algumas crianças. Todos nós odiamos isso, principalmente o proprietário, então decidimos encontrar algum espaço no orçamento e investi-lo na busca de um segundo local. Meu orçamento era bem restrito, principalmente considerando quanto espaço precisávamos. Por esse e alguns outros motivos, decidimos procurar mais nas áreas rurais fora da cidade. Leva algumas horas para sair da expansão urbana, mas depois disso, de repente, tudo cai em florestas e terras agrícolas. Tendo crescido na cidade, honestamente parece dirigir em um planeta alienígena, mas não posso negar o quão pacífico é.
Depois de alguns meses com absolutamente zero listagens em nossa faixa de preço, finalmente encontrei uma que podíamos pagar e que não era muito longe. Era uma grande casa estilo rancho em alguns acres só para ela. Tinha até um celeiro que provavelmente poderíamos reutilizar como alojamento adicional em algum momento. O preço parecia quase bom demais para ser verdade, mas a casa precisava de um trabalho sério só de olhar as fotos, e eu tinha certeza de que ainda mais seria encontrado durante uma inspeção. Eu e alguns outros membros da equipe administrativa fomos naquele mesmo dia para dar uma olhada. O corretor imobiliário que estava vendendo o lugar era uma celebridade típica de cidade pequena. Quando nos encontramos com ele, ele cumprimentou cada pessoa pelo nome que passava na rua e, quando perguntamos sobre o trabalho que precisava ser feito na casa, ele recitou uma lista de uma dúzia de empreiteiros na área que ele conhecia pessoalmente. Ele tinha um grande sorriso e um jeito de falar que me fez sentir como se já tivéssemos comprado o lugar. O corretor nos contou a história do lote, como ele foi propriedade de uma família local proeminente por gerações. Vários membros da família serviram como prefeitos ou juízes na cidade por mais de 200 anos. A família até mandou construir uma pequena igreja na propriedade no início de 1800, a única igreja na cidade por um bom tempo. Infelizmente, ela foi demolida na década de 1930. Ele disse que a fundação ainda está em algum lugar na área arborizada do lote, embora esteja praticamente toda coberta de grama e outras folhagens agora. Perguntei por que a família havia decidido vender o lugar depois de tanto tempo, e ele nos contou como os únicos descendentes restantes faleceram recentemente sem herdeiros aparentes, e eles deixaram tudo e tudo mais que tinham para a cidade. Houve alguma pressão dos moradores locais para transformá-lo em um museu, mas o conselho municipal não imaginou que eles realmente tinham um atrativo turístico para manter tal coisa acontecendo. O corretor disse que ficou surpreso ao ouvir de volta sobre a listagem tão rapidamente, já que todo mundo parece estar se mudando para a cidade, não tanto o contrário. Fizemos mais algumas perguntas e fingimos que levamos a noite para refletir sobre isso, mas já estávamos convencidos. Mesmo depois das inspeções e de todas as estimativas, ainda ficou um pouco abaixo do orçamento. Precisava de muito trabalho, com certeza, mas tinha aquele charme rústico. Ou talvez o corretor fosse realmente muito bom em vender coisas. Os outros administradores já estavam elaborando planos de como tudo ficaria situado e as melhores maneiras de utilizar o espaço. Ligamos para ele de volta logo de manhã. Fechamos o negócio há pouco mais de um mês. Desde então, tenho sido o principal responsável por sair e me reunir com e verificar os empreiteiros enquanto consertamos o lugar. O objetivo é deixá-lo pronto antes da temporada de férias, pois essa sempre tende a ser uma época movimentada do ano para nós. As coisas têm progredido suavemente, exceto por alguns soluços aqui e ali. Normalmente, vou lá a cada poucos dias por 1 ou 2 horas. No último fim de semana, dirigi até lá como de costume na sexta-feira para dar uma olhada. Já terminamos a parte elétrica e o encanamento e, depois de alguns trabalhos na parede voltada para o norte que acabou de ser concluída, estava quase toda podre. A casa agora está oficialmente habitável. Ainda precisa de piso novo na maior parte da casa, um novo ar-condicionado e aquecedor, novo aquecedor de água, novas luminárias, etc. Mas só poder morar nela pareceu um marco bem significativo. Tive uma manhã movimentada, então cheguei um pouco mais tarde do que o normal dessa vez, e em 1 hora os trabalhadores já tinham feito as malas e ido embora para o dia. Eu sabia que se eu fosse embora, ficaria parado no trânsito da hora do rush por horas. Então imaginei que seria o momento perfeito para obter algumas fotos atualizadas para enviar ao resto da equipe. Então passei a próxima hora ou mais andando por aí e tirando fotos do progresso. Depois que terminei, o sol começou a se pôr, então decidi sair. Isso até eu perceber que devo ter passado por cima de um prego desonesto no caminho para a garagem. Meu pneu dianteiro esquerdo estava completamente furado. Adorável. E, claro, esse pneu já era o step. Acho que a culpa é minha, mas direi que o trabalho que faço não me rende exatamente 1 tonelada de dinheiro extra cada mês. Por esse mesmo motivo, também hesitei em chamar alguém para me rebocar, sabe-se lá a que distância, até a loja de pneus mais próxima que ainda estivesse aberta. E então tomei a decisão de testar o quão habitável o lugar realmente era. Eu tinha alguns cobertores velhos no porta-malas e um carregador de telefone extra. Seria meio como acampar, pensei, ou pelo menos o mais próximo que um garoto da cidade como eu já tinha experimentado. Liguei para os outros no trabalho e os avisei.
meio que esperando que um deles se oferecesse para dirigir e me buscar. Sem sorte. Enquanto ainda tinha um pouco de luz, voltei pela entrada sinuosa para fechar o portão principal perto da estrada. Então, trouxe os cobertores do carro e montei uma pequena área de dormir na sala de estar. No geral, era confortável o suficiente. Era um pouco frio e o lugar rangia e gemia como qualquer casa velha. Também achei o luar aparecendo através das florestas densas um pouco perturbador. A maneira como as árvores se moviam com o vento fazia minha mente pregar peças em si mesma, vendo figuras nos troncos das árvores e movimento nos galhos. Gostaria que tivéssemos cortinas que eu pudesse fechar para impedir que as sombras dançassem pelo chão ao meu redor. Andei pela casa para ter certeza de que tudo estava fechado e trancado antes de me enfiar no meu colchão de chão feito em casa e tentar dormir. Algumas horas depois, acordei abruptamente. Parecia aquela sensação reveladora de queda que te tira de um sonho, embora eu não me lembrasse de ter sonhado nada antes. Demorei um minuto para me acalmar e decidi que era melhor pegar um pouco de água antes de voltar a dormir. Quando me levantei, olhei pela janela e fiquei parado. Havia luz saindo da floresta. Não era luar, era uma luz amarela quente, piscando através do espesso arbusto de árvores. Meu primeiro pensamento foi algum tipo de incêndio florestal. Meu coração caiu quando minha mente foi para o pior cenário possível. Imaginei o lugar virando fumaça tão perto de ser concluído. Estaríamos de volta à estaca zero. Calcei meus sapatos rapidamente e peguei meu telefone enquanto saía pela porta dos fundos. Eu não estava animado em caminhar pela floresta no meio da noite, mas precisava confirmar se havia um incêndio para poder ligar para alguém o mais rápido possível. Caminhar penosamente era definitivamente a palavra certa. Eu tive que levantar meus joelhos bem alto para passar pelo mato grosso enquanto pequenos galhos me batiam no rosto e cortavam meus braços. Eu tinha a lanterna do meu telefone ligada, mas não ajudou muito com as folhas sendo tão grossas quanto eram. Depois de alguns minutos, eu quase decidi voltar e apenas ligar para o corpo de bombeiros para ficar seguro. Mas naquele momento, eu vi o que parecia ser a borda de uma clareira, onde a luz amarela piscante era muito mais brilhante. Eu empurrei um pouco mais para frente e atravessei a linha das árvores. O que vi me confundiu mais do que qualquer coisa. Nenhum incêndio florestal. Lanternas. Pequenas lanternas de óleo portáteis. E elas estavam sendo carregadas por uma fila de pessoas caminhando calmamente por um caminho de terra desgastado pela floresta. Elas estavam a apenas 20 pés de distância, pelo menos 50 delas. Havia homens, mulheres e crianças, e todos usavam roupas pretas e brancas simples que pareciam algo saído de The Crucible. Fiquei estupefato e percebi que ainda devia estar dormindo. Mas eu não conseguia acordar. Mordi o lábio e fechei os olhos, mas a procissão continuou quando os abri. O fim da fila estava prestes a passar por mim. Gritei com eles. Não me lembro do que disse, não que isso importasse muito, porque eles não reagiram de forma alguma. Eles apenas continuaram andando. Então eu os segui. O que mais eu deveria fazer? Quando fiquei atrás do último deles, percebi que era o que parecia ser uma pequena família, um jovem e uma jovem com um menino pequeno a tiracolo. A mulher estava chorando. Tentei alcançar um deles, mas minha mão sempre parecia muito distante. Como uma espécie de ilusão de ótica. Gritei novamente e, novamente, não obtive resposta alguma. Enquanto continuava a segui-los, vi algum tipo de estrutura no final do caminho. Era simplesmente construída e pintada de branco. O telhado subia abruptamente em ambos os lados até um ponto íngreme no topo. Havia um conjunto de portas duplas abrindo diretamente para o caminho, com uma janela semicircular sobre elas. Parecia uma igreja. Continuei dizendo a mim mesmo que deveria correr de volta para casa e puxar as cobertas sobre minha cabeça, mas mesmo assim segui. As pessoas entraram ordenadamente na igreja, que parecia iluminada com lanternas de óleo brilhantes ao longo das paredes internas e flanqueando a porta do lado de fora. Quando a congregação entrou, eles apagaram suas lanternas portáteis e se curvaram para um homem na porta. Demorou alguns minutos para chegar à frente da fila, e a família na minha frente também se curvou. Enquanto faziam, o homem na porta, que até então havia permanecido escultural, estendeu a mão e colocou a mão no ombro da mulher.
Ele se inclinou e disse algo a ela. Ela assentiu de volta, mas não parou de chorar. Deslizei para dentro atrás deles, e senti uma rajada fria nas costas quando as portas se fecharam. A família sentou-se em um dos bancos que ladeavam o corredor principal. No final do corredor havia um simples pódio de madeira sobre uma plataforma elevada. Além dele, havia uma pequena abertura para outra sala ou corredor. O homem na porta passou por mim pelo corredor. A sala estava completamente silenciosa, enquanto toda a congregação estava sentada com suas cabeças abaixadas. Quando o homem tomou seu lugar atrás do pódio, ele gritou em uma língua que eu não entendia. Parecia meio latim. Ele falou por alguns momentos e então foi recebido com uma resposta do grupo em uníssono. Isso foi para frente e para trás por alguns minutos. Ocasionalmente, um homem que estava sentado mais perto do pódio tocava um sino e todas as pessoas olhavam para cima por alguns segundos antes de retornarem o olhar para o chão. O homem saiu de trás do pódio e estendeu as mãos enquanto falava mais uma vez. Desta vez soou como uma pergunta. Depois de um silêncio que pareceu um pouco longo demais, uma voz fraca e vacilante respondeu do fundo da sala. A mãe se levantou com o filho e entrou no corredor. Enquanto faziam, o pai pegou a mão do filho e disse algo a ele antes de soltá-lo relutantemente. A mãe se ajoelhou e abraçou o menino. Ela chorou abertamente, mas ninguém mais se moveu ou reagiu. O próprio menino parecia imperturbável. Ele se desvencilhou do aperto dela e começou a andar pelo corredor. A mulher caiu no chão, e só então seu marido se moveu para ajudá-la a voltar para o banco. O homem no pódio sorriu quando o menino se aproximou dele, e todas as pessoas na igreja se curvaram e repetiram algo baixinho enquanto ele passava pela fileira deles. O homem no pódio pegou a mão do garoto e o conduziu pela abertura no fundo. Por alguns minutos, ninguém se moveu ou falou. Pareceu uma eternidade, finalmente quebrada apenas pelo toque do sino mais uma vez, embora dessa vez ecoasse de longe. Em uníssono, todos na igreja se levantaram novamente e começaram a entrar na mesma abertura. A tensão envolveu firmemente meu peito. Comecei a correr pela multidão em direção ao fundo da igreja. Conforme eu passava pelas pessoas, parecia que eu me movia parcialmente através delas de alguma forma, e todo meu corpo estremeceu. Cheguei à porta aberta e encontrei apenas um pequeno cômodo, não muito maior que um armário. Mas, cravado no chão, havia uma grande escotilha de madeira mantida aberta com um gancho de metal na parede. Degraus de pedra esculpida levavam para um abismo escuro. Lembro-me de pensar naquele momento, se eu for lá, talvez nunca mais seja o mesmo. Mas desci mesmo assim, como uma mariposa para uma fogueira. Os degraus desciam mais fundo do que eu pensava, e terminavam em uma grande sala de pedra. Parte da congregação já estava ali. Eles se ajoelharam no chão frio e duro com as mãos espalmadas no chão à sua frente. Conforme mais pessoas entravam, eles assumiam a mesma posição. Além deles, a única luz na sala vinha de um pequeno candelabro. Ele ficava em um largo altar de pedra. O garoto estava deitado no altar com os olhos fechados e os braços cruzados sobre o peito. O homem do pódio estava atrás dele e cantava algo enquanto segurava um pequeno jarro de metal acima da cabeça. Na parede atrás deles havia uma cabeça de touro empalhada com grandes chifres. Apenas a parte de baixo estava iluminada pelas velas, e até mesmo olhar para ela me fez sentir uma sensação avassaladora de pavor. Desviei o olhar bem a tempo de ver o último do grupo entrando e se ajoelhando. Eram a mãe e o pai. Ambos se moviam como se estivessem parcialmente em coma, quase em transe. O homem no altar falou mais uma vez. Desta vez não houve respostas do grupo. A cada poucas frases, ele parava e despejava algo do jarro na criança à sua frente. Parecia claro, mas era mais espesso que água. O menino não reagiu, mesmo quando o homem derramou o líquido sobre seu rosto. Depois que isso se repetiu algumas vezes, ele virou o jarro completamente e o esvaziou. Ele então se virou do menino e encarou a cabeça de touro montada na parede. Ele falou mais uma vez, novamente soando como uma pergunta, antes de se juntar a todos os outros ajoelhando-se no chão com as mãos para frente. Em um momento, todo o ar na sala pareceu evaporar. Eu não conseguia respirar, e parecia que eu estava em um vácuo. Meu coração parecia bater irregularmente e eu quase caí no chão.
E então eu ouvi. Ou eu senti. Ou eu senti, eu não sei. Algo no silêncio, uma pressão mais intensa, como algo empurrando meus tímpanos e meus olhos ao mesmo tempo. Tentei ofegar enquanto sentia meus pulmões achatarem em meu peito. Eu vi algumas pessoas no chão começarem a reagir de forma semelhante. E no auge de tudo, eu vi o candelabro tombar sozinho e cair no altar. De repente, uma cacofonia de imagens e sons irrompeu na pequena sala. O corpo do garoto explodiu em chamas. As pessoas gritaram, algumas de terror, mas a maioria em algum senso doentio de euforia. As chamas lamberam o teto e se espalharam por ele, banhando toda a sala em calor radiante. Au corpo do garoto convulsionou e se debateu. O homem no altar riu enquanto dançava de alegria. E as chamas se separaram o suficiente para ver a cabeça do touro na parede, totalmente iluminada em um tom vermelho escuro. Por uma fração de segundo, juro que o vi se mover. Meus sentidos me alcançaram e eu corri para fora da sala mais rápido do que nunca. Eu voei escada acima, dando 2 ou 3 passos a cada passo. Os gritos e risos não diminuíram atrás de mim. Quando cheguei ao topo dos degraus, fiquei aliviado ao encontrar a escotilha ainda aberta, e ainda mais aliviado ao ver a porta da frente da igreja mais uma vez aberta no outro extremo do corredor. Continuei correndo, quase tropeçando e caindo ao redor do pódio na minha correria louca. Nunca olhei para trás, mesmo quando me vi mais uma vez no caminho de terra. Continuei correndo, mesmo quando não sabia mais onde estava ou para onde estava indo. O caminho finalmente acabou e me vi de volta na confusão espessa de árvores. Elas me cortavam ainda mais afiado do que antes enquanto eu empurrava freneticamente. Por algum milagre, aconteceu de eu espiar a casa novamente através das folhas. Corri para dentro e tranquei a porta. Enfiei-me nos meus cobertores e fiquei ali imóvel por algum tempo. Depois de um tempo, criei coragem para olhar pela janela novamente por apenas 1 segundo. Nenhuma luz na floresta. Nada para ver. Recuei para meu espaço seguro novamente. Não me mexi até ver a luz do sol através dos fios dos lençóis. É onde estou agora. Sentado no chão desta casa vazia, enrolado em cobertores velhos e esfarrapados. Se eu tivesse voltado a dormir depois, teria considerado isso um pesadelo. Mas tenho os cortes recentes nos meus braços e pernas e lama ainda molhada nos meus sapatos para provar o contrário. Não sei como, mas foi tudo real. Mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Não sei o que fazer. Devo chamar a polícia? Quero contar aos outros no trabalho, mas sei que eles vão pensar que eu perdi o controle. Parte de mim acha que eu deveria voltar e ver se ainda tem alguma coisa lá. Tirar algumas fotos ou algo assim. Mas a ideia de voltar lá me deixa doente. Há algo na floresta. E acho que está lá há muito tempo.